Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto ao segundo secretário se há número legal. Há número legal, presidente. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores funcionários e assessores, boa noite. Compaixão pelo povo que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. E Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhe o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Palavra do Senhor. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 11 de maio de 2022. Aos 11 dias do mês de maio de 2022, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Passamos à leitura do texto da Bíblia Sagrada e, na sequência, da ata da sessão anterior. Durante a leitura da referida ata, os vereadores Tiago Frederico Maia e Sérgio Napolitano de Souza, com autorização do senhor presidente, adentraram o Salão Nobre e ocuparam seus lugares no plenário. O senhor presidente, na sequência, colocou a ata da sessão ordinária do dia 9 de maio de 2022 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de processo número 024/2022, mensagem do Executivo número 009/2022, projeto de lei número 009/2022, que concede reajuste salarial aos servidores públicos do município de Comendador Levi Gasparian, de processo número 028/2022, mensagem do Executivo número 013/2022, projeto de lei número 013/2022, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Comendador Levi Gasparian. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a planos de benefício de previdência complementar e dá outras providências de requerimento. De previdência complementar e dá outras providências de requerimento número 003/2022 e de indicações. Em seguida, passou-se às pequenas comunicações. O senhor presidente solicitou à vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidenta, que ocupasse a presidência para que pudesse fazer o uso da palavra. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro assumiu a presidência e convidou o vereador José Fernando Schaeffer a ocupar a tribuna. O vereador iniciou seu discurso agradecendo ao senhor prefeito, primeiramente pelo envio à casa do projeto de lei número 009/2022, que concedia reajuste salarial aos servidores públicos do município. O vereador destacou que, apesar de todas as dificuldades econômicas pelas quais passava a sociedade brasileira, o chefe do executivo conseguiria alcançar o índice de 10,06% de reajuste salarial, superior ao índice previsto anteriormente, que era de aproximadamente 7%. O vereador José Fernando Schaeffer frisou que gostaria de agradecer ao senhor prefeito também pela concessão do cartão alimentação aos servidores públicos municipais e acrescentou que, mesmo depois de vários problemas e de algumas situações constrangedoras que ocorreram, a lei foi aprovada na casa pelos legisladores, que consideraram que não só os servidores do município seriam beneficiados, mas também os comerciantes de Levi Gasparian.
O vereador comentou que todo o valor do cartão alimentação dos servidores públicos municipais ficaria no comércio do município e beneficiaria os comerciantes de pequeno, médio e grande porte, desde as mercearias até o supermercado Bramil, e ressaltou que mensalmente circulariam R$250 mil no comércio local, referente ao valor do referido benefício concedido à categoria. O vereador José Fernando Schaeffer agradeceu aos pares pela aprovação do projeto de lei que concederá a referida melhoria aos servidores e ao senhor prefeito pela iniciativa de ajudar os trabalhadores do município e a sociedade gaspariense. Em parte, a vereadora Maria Aparecida Ribeiro afirmou que era solidária ao chefe do executivo no enfrentamento da crise econômica e argumentou que os valores monetários gerados pelo cartão alimentação que circulariam no município eram muito representativos e fariam muita diferença para os pequenos comerciantes gasparienses. A vereadora destacou que certamente os servidores beneficiados com o cartão alimentação teriam suas mesas mais fartas e poderiam dormir com mais tranquilidade, e em seguida aproveitou para pedir o apoio dos pares ao requerimento número 003/2022 de sua autoria, no qual solicitara urgência especial na apreciação do projeto de lei número 009/2022. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro frisou que seu intuito era agilizar a aprovação da referida proposição e dar condições ao executivo de conceder, ainda no pagamento do mês, o reajuste salarial aos servidores públicos municipais, que aguardavam ansiosos pelo benefício. A vereadora reiterou seus agradecimentos ao senhor prefeito e aproveitou para desejar sorte e sucesso à administração e ao legislativo, ressaltando que esperava que os legisladores pudessem sempre trabalhar para beneficiar a maioria da população gaspariense. Retomando o uso da palavra, o vereador José Fernando Schaeffer, para finalizar, registrou a importância do legislativo na concessão de mais uma melhoria para os servidores públicos municipais. O vereador José Fernando Schaeffer encerrou seu discurso e reassumiu a presidência. Como não havia mais oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 003/2022, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, no qual fora solicitada urgência especial na apreciação do processo número 024/2022. Mensagem do Executivo número 009/2022, projeto de lei número 009/2022, que concede reajuste salarial aos servidores públicos do município de Comendador Luiz Gasparian. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão. Não havendo quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou o requerimento número 003/2022 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente então declarou que o processo número 024/2022 passaria a constar na ordem do dia. O senhor presidente, na sequência, suspendeu a sessão para que a Comissão Permanente de Justiça e Redação, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e a Comissão Permanente de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde elaborassem os pareceres. Reiniciada a sessão, passou-se à ordem do dia, com a apreciação do processo número 024/2022, mensagem do Executivo número 009/2022, projeto de lei número 009/2022, que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipal de Comendador Luiz Gasparian. Após a leitura e aprovação por unanimidade dos pareceres das comissões, foi também aprovado por unanimidade, em primeira votação, o projeto de lei número 009/2022. Em atendimento ao requerimento da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, foi aprovada a dispensa de interstício, passando-se à segunda votação. Após a leitura de artigo por artigo do projeto de lei número 009/2022, o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Continuando com os trabalhos, foi analisado o processo número 018/2022, projeto de decreto legislativo número
2022, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Anderson Bruno Petrocelli Dias. Após a leitura do parecer das comissões permanentes de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 010/2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, passou-se a apreciação do processo número 019/2022, projeto de decreto legislativo número 011/2022, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, que concede o título de cidadão gaspariense à senhora Joana Lúcia Caetano Kubac, após a leitura dos pareceres da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 011/2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, foi apreciado o processo número 020/2022, projeto de decreto legislativo número 012/2022, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Marcelo Figueiredo Cândido, após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 012/2022, foram os mesmos colocados em discussão. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro declarou que era com muito orgulho que indicava o nome do senhor Marcelo Figueiredo Cândido, controlador interno da casa, para ser homenageado com o título de cidadão gaspariense, e emendou que via no homenageado um funcionário dedicado, sempre disposto a ajudar no que era possível e dotado de muita capacidade em sua área de atuação. A vereadora ressaltou que o senhor Marcelo Figueiredo Cândido orientava os legisladores e principalmente o senhor presidente, que administrava a casa, para que não ocorresse tropeço na administração, e destacou que esperava que, no final do mandato, todos os legisladores saíssem de cabeça erguida, com a sensação de missão cumprida, ressaltando que o controlador interno, com o apoio que dispensava a todos, era fundamental para que tal fato ocorresse. O senhor presidente, então, colocou o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e o projeto de decreto legislativo número 012/2022 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a análise do processo número 021/2022, projeto de decreto legislativo número 013/2022, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Rodrigo da Silva Bacelar. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 013/2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Na sequência, passou-se a apreciação do processo número 022/2022, projeto de decreto legislativo número 014/2022, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Júlio de Souza Bernardes. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 014/2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Foi analisado em seguida o processo número 023/2022, projeto de decreto legislativo número 015/2022, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Márcio Pôncio. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto do decreto legislativo número 015/2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Continuando com os trabalhos, como não havia mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou as indicações de votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Em seguida, o vereador José Fernando Schaeffer relatou que recebera reclamações de que o motorista do ônibus que realizava o transporte gratuito no município não permitia que, em determinados horários, alunos embarcassem no veículo.
O vereador destacou que enviaram ofício ao chefe do gabinete do Executivo para que providências fossem tomadas em relação ao problema, visto que o município firmara contrato com a empresa para o fornecimento de transporte gratuito para toda a população gaspariense. O vereador afirmou que o motorista Luiz de Monte Serra era o único condutor que não permitia a presença de aluno no ônibus do transporte gratuito, sob a alegação de que o benefício era somente para a população, e externou sua tristeza com o caso isolado de um profissional que se negava a transportar alunos, que obviamente faziam parte da população gaspariense. A vereadora Maria Aparecida Ribeiro comentou que o referido motorista cometia um equívoco ao impedir que um estudante, que era um cidadão gaspariense, utilizasse o transporte público gratuito, e emendou que existia um problema de gestão da empresa de transporte, com a qual deveria ser realizada uma reunião para esclarecer as bases do seu contrato de serviço com o município. O vereador Nilton Ney de Oliveira argumentou que o contrato que regia o chamado Transporte 0800 tinha como objeto o transporte público gratuito aos munícipes gasparienses, e destacou que a concessão do referido benefício era um sonho realizado. O vereador lembrou que idealizaram, juntamente com o prefeito Walter Luiz Lavinas Ribeiro, o transporte público gratuito para a população, e frisou que, na época, como a ideia inicial era atender somente os trabalhadores em 2 horários diários, solicitaram ao chefe do executivo que oferecesse ônibus em horário integral para beneficiar todos os munícipes, inclusive o comércio local. O vereador Nilton Ney de Oliveira comentou que o transporte gratuito era uma forma de amenizar os gastos dos gasparienses com o alto valor das passagens de ônibus e de beneficiar os munícipes, e acrescentou que a atitude do motorista era um desserviço à população, visto que o referido profissional não permitia que o usuário se beneficiasse do serviço pago pelo município com o dinheiro dos contribuintes. O vereador sugeriu a entrega de uma moção de repúdio à empresa de transporte e externou que ficava triste com a atitude de um motorista de não deixar que as crianças fossem transportadas no veículo que oferecia transporte público gratuito. O vereador José Fernando Schaeff comentou que o objetivo não era penalizar a empresa, porém solicitou à assessoria da casa que enviasse ofício ao proprietário da empresa de transporte coletivo para que o mesmo comparecesse à casa, com o intuito de resolver o problema. O vereador declarou que, como presidente do Legislativo, seria o responsável pelo ofício, porém acrescentou que os demais pares poderiam ficar à vontade para assinarem o referido documento. O senhor presidente, em seguida, adiantou que o processo número 028/2022 seria apreciado na próxima sessão ordinária e aproveitou para solicitar aos pares que apresentassem os nomes de seus homenageados com o título de mérito legislativo e de cidadão gaspariense, com o intuito de agilizar a confecção dos quadros dos referidos títulos, depois de sua aprovação no plenário. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeff, Nilton Ney de Oliveira, Sérgio Nepomuceno de Souza, Diego Simões de Lima Salgado e Tiago Federico Maia, e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosileia Gamba. Encerrando a sessão dos trabalhos, lavrou-se a presente ata, que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada com o comendador Levi Gasparian, 11 de maio de 2022. Lida a ata, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço agora ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente.
Comendador de Gasparian, 9 de maio de 2022, mensagem número 10 de 2022, assunto: revoga a Lei Municipal 923, de 27 de abril de 2016, da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, complementando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter a elevada apreciação da Igreja Casa Legislativa, conforme anexo, o projeto de lei número 10 de 2022, que revoga a Lei Municipal 923, de 27 de abril de 2016. Ressalta-se que a revogação se faz necessária, tendo em vista a incompatibilidade da Lei número 923 de 2016 com o disposto no artigo 1º da Resolução número 39 de 9 de dezembro de 2010 do Conselho Nacional de Assistência Social. Constata-se que a Resolução número 39 de 2010 do Conselho Nacional de Assistência Social, em seu artigo 1º, resolve. Artigo 1º. Afirma que não são provisões da política da assistência social os itens referentes a órtese e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros, cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde, integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamentos de exames médicos, apoio financeiro para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm necessidades de uso. Grifo nosso. Assim, senhor presidente, considerando o prescrito no artigo 1º da Resolução número 39 do Conselho Nacional de Assistência Social, que tem data de publicação oficial de 16 de dezembro do ano de 2010, ou seja, anteriormente à publicação da Lei número 923 de 2016, evidencia-se que a supramencionada se encontrava incompatível com a Resolução número 39 desde seu nascimento. Desta forma, com o fito de restabelecer a harmonia legislativa e diante das justificativas ora apresentadas, requer a Vossa Excelência que encaminhe o projeto de lei número 10 de 2022 para a devida apreciação do plenário, a fim de que os seus pares possam votar pela sua aprovação e, consequentemente, conversão em lei. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de admiração e apreço. Atenciosamente, Cláudio Maravilha. Mensagem número 11 de 2022. Assunto: autoriza o Poder Executivo a promover a concessão sem ônus de direito real de uso de área do município, na forma do parágrafo único do artigo 138 da LOM, para fins de instalação do Serviço de Saúde de Reabilitação pela Rede de Cuidados a Pessoas com Deficiência, RPDC, através do Instituto Evandro Ribeiro, com serviços habilitados pelo SUS para atender a população local e regional gratuitamente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação desta Igreja Casa Legislativa, conforme anexo, o projeto de lei número 11 de 2022, que, abre aspas, autoriza o Poder Executivo a promover a concessão sem ônus de direito real de uso de área do município, na forma do parágrafo único da lei, parágrafo único do artigo 138 da LOM, para fins de instalação do Serviço de Saúde de Reabilitação pela Rede de Cuidados e Pessoas com Deficiência, RPDC, através do Instituto Evandro Ribeiro, com serviços habilitados pelo SUS para atender a população local e regional gratuitamente. Fecha aspas. A concessão faz-se necessária por conta da possível instalação de uma unidade regional que servirá de referência para a rede de assistência aos deficientes. A área necessária para a instalação do serviço é de no mínimo 1.300 metros quadrados. A unidade ofertará serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde para atender a população local, bem como a região Centro-Sul, de forma gratuita. O projeto e a construção não serão de responsabilidade do município de Comendador de Gasparian. A gratuidade da concessão possui fundamento na forma em que serão ofertados os serviços. A gratuidade da concessão possui fundamento na forma em que serão ofertados os serviços à nossa população, ou seja, com gratuidade no atendimento e serviços habilitados pelo SUS. Há nítido interesse público aumentar os serviços oferecidos à população por meio do Sistema Único de Saúde.
Assim, a concessão de direito real de uso podem ser gratuitas ou onerosas. Entretanto, como a atividade a ser desenvolvida é de interesse público, a onerosidade pode ser excepcionada quando o uso a ser dado a particular corresponder ao meio para o desempenho de uma atividade de interesse coletivo que já represente em si uma carga ou ônus. Via de regra, no sistema jurídico pátrio, as concessões de direito real de uso subordinam-se à licitação na forma de concorrência. Entretanto, a Lei Orgânica Municipal excepciona esta regra ao permitir a dispensa de concorrência na concessão de uso de imóvel. Se não, vejamos. Artigo 138. O município, preferentemente, a doação de bens móveis, concederá direitos reais de uso mediante concorrência. Parágrafo único. A concorrência poderá ser dispensada quando o uso se destina a concessionário de serviço público, a entidades assistenciais, ou verificar-se relevante interesse público na concessão devidamente justificado. Certo da habitual atuação de Vossas Excelências, seus dignos pares dispensarão o projeto, que é de grande importância para o nosso município. Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências e demais pares protestos de elevada estima e consideração. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de admiração e apreço. Atenciosamente, Cláudio Manavilha. Mensagem número 14. Assunto: cria o Centro Educacional de Atendimento Pedagógico Especializado, CEAP, e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 17 de 2022, que cria o Centro Educacional de Atendimento Pedagógico Especializado e dá outras providências. A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais tem assumido uma posição importante nos debates educacionais, uma vez que é fundamental que se busque caminhos para o sucesso escolar desses alunos, muitos dos quais com deficiências, distúrbios, transtornos ou dificuldades de aprendizagem. O atendimento pedagógico especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidades que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. O CEAP vem, então, para organizar e disponibilizar recursos e serviços pedagógicos e técnicos especializados e de acessibilidade para atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, além de realizar a integração entre as escolas, alunos e família. Cabe ressaltar que a pandemia vivida nos últimos anos despertou a necessidade de ter um olhar mais acolhedor para os alunos, visto que o isolamento social levou ao ensino remoto por 2 anos, gerando um aumento na instabilidade emocional dos estudantes. As dificuldades pedagógicas que alguns alunos sentiram em adaptar-se ao ensino remoto refletiu no aprendizado. Tal situação também se verifica nos professores, que tiveram que se reorganizar para mudar sua forma de lecionar. Nessa seara, a criação do CEAP auxiliará na resolução de problemas de aprendizagem, tendo como enfoque o aluno e a instituição de ensino, assim como na orientação aos pais, além de oferecer assessoria pedagógica e psicopedagógica aos professores. Certo da habitual atuação que Vossas Excelências e seus digníssimos pares dispensarão ao projeto, que é de grande importância para o nosso município, aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências e demais pares protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Moraes.
Mensagem número 15 de 2022. Assunto: regulamento no âmbito do município de Comendador Oliveira Gasparian a destinação dos honorários de sucumbências fixados judicialmente aos procuradores e subprocuradores municipais, nos termos do artigo 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil, fixa critérios para rateio dos valores da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus digníssimos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 16 de 2022, que regulamenta no âmbito do município de Comendador Oliveira Gasparian a destinação dos honorários de sucumbências fixados judicialmente procuradores e subprocuradores municipais, nos termos do artigo 85, parágrafo 19 do Código de Processo Civil, fixa critérios para rateio dos valores e da outras providências. O projeto de lei, ora submetido a esta Casa Legislativa, visa disciplinar no âmbito da Procuradoria-Geral do município, órgão máximo da Advocacia Pública Municipal de Comendador Oliveira Gasparian, a obrigação legal de repasse aos procuradores jurídicos e demais agentes que exercem a advocacia na esfera do Poder Executivo Municipal dos honorários de sucumbências arbitrados e ou decorrentes de acordos nas ações, causas e procedimentos em que o município de Comendador Oliveira Gasparian for parte. Nesta senda, vale estabelecer que os honorários de sucumbência são aqueles que a parte vencida é obrigada a pagar para a parte vencedora do processo, merecendo destaque no que tange ao ente municipal o fato de que os honorários de sucumbências não constituem encargos ao erário na hipótese de ganho de causa pela municipalidade, sendo pagos única e exclusivamente pela parte sucumbente, de modo que a proposta em comento não gera despesas aos cofres públicos. Destaque: trata-se de valor fixado contra adversário derrotado em toda demanda judicial. Tal numerário advém de condenação fixada em sentença judicial, em conformidade com o artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, desde 18 de março de 2016, data de início da vigência da Lei Federal nº 13.105 de 2015, novo Código de Processo Civil, estabelece em seu artigo 85, parágrafo 19, que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Tais numerários devem ser repassados aos procuradores e subprocuradores que exercem a advocacia pública no âmbito do Poder Público Municipal, ressaltando-se que os últimos somente farão jus à sua percepção no caso de estarem preenchidas de forma cumulativa determinadas condições legais. No caso de vitória judicial do município de Comendador Oliveira Gasparian, o seu adversário litigante é condenado também a pagar os honorários advocatícios, cujo desembolso é exclusivo da parte contrária e jamais da fazenda pública, quando o município se sagra vitorioso nas demandas judiciais. O derrotado deve pagar ao advogado adversário a verba honorária sucumbencial. Impende considerar que esta verba denota evidente incentivo à atuação dos procuradores e subprocuradores municipais, que, com efeito, se dedicam aos feitos judiciais em que a Fazenda é parte e obtém vitórias. Neste contexto, é positivo pontuar que, após a edição da súmula número 47 do Supremo Tribunal Federal e, recentemente, com o início da vigência do novo Código de Processo Civil, Lei Federal 13.105 de 2015, ressaltou assentada no ordenamento jurídico brasileiro a natureza alimentar dos estipêndios, bem como o fato de ser direito e prerrogativa da advocacia pública sua percepção, visto que é a natureza do representante judicial o fato de ser advogado e não a substância da parte, ser entidade pública ou privada, que importa para a aferição do direito aos honorários. Também cumpre consignar que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil já sumulou a matéria da seguinte forma. Súmula número 8. Os honorários constituem direito autônomo dos advogados, seja ele público ou privado. A apropriação dos valores pagos a título de honorários sucumbenciais, como se fosse verba pública pelos entes federados, configura apropriação indevida. Nesse diapasão, é necessário explicitar que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Federal 8.906/94, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, no seu
ministério privativo, o advogado presta relevante serviço público e exerce função social. A advocacia pública é atividade com alta relevância social, reconhecida expressamente pelo artigo 131 da Constituição Federal do Brasil como indispensável à administração da justiça. E nessa condição se concretiza no munus públicos, que é exercido em benefício da coletividade, da ordem jurídica e social, e que assume na plenitude tanto no desempenho das funções consultivas quanto nas de patrocínio judicial do interesse público. Entre outras, as múltiplas incumbências da defesa do controle da legalidade e da constitucionalidade dos atos administrativos e legais, da melhor solução dos litígios, dos valores republicanos e do regime democrático. Sendo assim, com a proposta consubstanciada no projeto de lei em questão, almejamos, além de promover a valorização e fortalecimento da advocacia pública municipal, assegurar mecanismos adequados para viabilizar e possibilitar a concretização de direitos legítimos, do direito legítimo e prerrogativa legal que tem esses profissionais ao recebimento dos honorários que lhes pertencem por expressa disposição legal. Ressalta-se assim que os honorários advocativos sucumbenciais ou extrajudiciais não podem ser vistos como fonte de receita do município ou de qualquer ente público, uma vez que se trata de vantagem relativa à natureza do trabalho e da função, fruto do serviço efetivamente realizado e amparado legalmente. Outra assim, na esteira do alhurmos citado, insta destacar que o projeto de lei em tela não contempla criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, razão pela qual é desnecessária a elaboração de impacto orçamentário e financeiro nos termos do disposto da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, certo da habitual atuação que Vossas Excelências e os digníssimos pares dispensarão ao projeto que é de grande importância para o nosso município. Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências e demais pares protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de Decreto Legislativo número 16 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Oliveira Gasparian, apresento para apreciação do doutor plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão gaspariense ao senhor Fabrício Gustavo Salter Cunha. Artigo 1º. Foi considerado e concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, o título de cidadão gaspariense ao senhor Fabrício Gustavo Salter Cunha. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Nascido em Juiz de Fora, 15 de julho de 1982, homenageado é filho de Francisco Sérgio Cândido da Cunha e de Janice Regina Salfer. Graduado em Direito em 2010, é casado com Gislene e pai de Gustavo, e ainda que resida com sua família em sua cidade natal, exerce há longos anos a advocacia em nossa região, com escritório em Três Rios. Atualmente atende a pessoas de todos os municípios da região, lutando por justiça e dignidade do cidadão, o que tem desenvolvido com especial relevância, dado a sua dedicação, carinho, respeito e competência, pelo que faz digno do reconhecimento público. Comendador Oliveira Gasparian, 16 de maio de 2022, Rosileia Gama, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 18 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Comendador Oliveira Gasparian, apresento para apreciação do grupo plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de cidadão gaspariense a senhora Ana Paula Azevedo de Oliveira. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009 o título de cidadã gaspariense a senhora Ana Paula Azevedo de Oliveira. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativo. Nascido em 21 de fevereiro de 1972 em Três Rios, RJ, filho de Getúlio de Oliveira e de Maria Julieta Azevedo de Oliveira, a homenageada com a presente proposição,
formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sendo especialista em Educação e Diversidade, sendo também graduada em Gestão Pública pelo MEC, Ministério da Educação. Encomendador Olívia Gasparian atuou na área de Educação Pública por 26 anos, tendo exercido a titularidade da Secretaria Municipal de Educação em 2 governos, sempre desempenhando suas funções com dinamismo, inovação e competência de todos reconhecidos. Entre 2015 e 2018, atuou como assessora técnica do Ministério da Educação, estando atualmente à frente da Secretaria de Educação do vizinho município de Três Rios. Dado a todo o exposto, busca seu reconhecimento público com a concessão do referenciado título. Encomendador Olívia Gasparian, 16 de maio de 2022, Nilton Ney de Oliveira, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 19 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Encomendador Olívia Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo ao senhor Rondinelli da Silva Ragazzi. Artigo 1º. Fica concedido, na forma que dispõe a resolução número 74 de maio de 2009, o título de mérito legislativo ao senhor Rondinelli da Silva Ragazzi. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O homenageado, nascido em 5 de outubro de 1979 em Três Rios, RJ, é filho de Ronaldo Antônio Ragazzi e de Maria da Silva Ragazzi, sendo casado e residente em nosso município. Integrante do quadro de servidores municipais efetivos, exerce o cargo de guarda municipal, tendo atuado na ronda escolar, no auxílio do fluxo de trânsito, atuando também no âmbito da comunidade onde reside, ao longo de mais de 20 anos no desempenho de suas funções, mas tem exercido de maneira exemplar e zelo para com o patrimônio público do município, pelo qual o torna digno do reconhecimento oficial. Encomendador Olívia Gasparian, 16 de maio de 2022, Nilton Ney de Oliveira, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Encomendador Olívia Gasparian, apresento para apreciação do outro plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo ao senhor Rui César da Cruz. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74, de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo ao senhor Rui César da Cruz. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O homenageado, nascido em 9 de julho de 2002, filho de Ivonete Fátima da Cruz e residente em nosso município, é inegável uma das maiores revelações da cultura do interior fluminense, no campo da dança contemporânea. Principiando aos 13 anos no núcleo de dança Adorarte, aos 14 já encontrava-se na cidade do Rio de Janeiro, onde deu continuidade aos seus estudos no grupo cultural de Dança Ilha. Nos 5 anos seguintes, estudou e participou de várias importantes competições nacionais e internacionais, com destaque às finais do Youth American Grand Prix em Nova York, Estados Unidos, e o Prix de Lausanne, Suíça, de 2020 e 2021, onde se classificou como finalista, recebendo o prêmio de melhor bailarino contemporâneo oferecido por Minerva Kustifundi. Aos 19 anos de idade foi nomeado aprendiz da companhia do Miami City Ballet, nos Estados Unidos, tendo recebido bolsa de estudos na Royal Winnipeg Ballet School, na Boston Ballet School, no Tulsa Ballet, dentre outras respeitadas instituições internacionais. Ao todo exposto, inegável o tributo do reconhecimento público a este grande talento de nossa terra. Encomendador Olívia Gasparian, 16 de maio de 2022, Nilton Ney de Oliveira, vereador.
Projeto de Decreto Legislativo número 21 de 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Luiz Gasparian, apresento para apreciação do doutor plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo ao senhor Weber José Barbosa Arão. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009 o título de mérito legislativo ao senhor Weber José Barbosa Arão. Artigo 2º. Fica este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativo. Nascido em Comendador Luiz Gasparian, em 13 de setembro de 1998, filho de Jorge Messias Arão e de Alzira Barbosa Arão, o homenageado com a presente proposição é casado e residente no bairro Grotão. Tendo servido por longo período como funcionário na Câmara Municipal, no período de 2018 e 2019, ingressou nos quadros da Prefeitura Gaspariense, onde exerceu o cargo de coordenador de serviços públicos e foi com tal zelo, dedicação e competência que no atual governo foi elevado a titular da Secretaria de Serviços Públicos, onde permanece no desempenho de suas funções com o mais elevado elogio da sociedade gaspariense, em razão do exposto, como prestar o público reconhecimento. Comendador Luiz Gasparian, 16 de maio de 2022, Rosilé Gama, vereador. Mensagem número 12 de 2022, assunto estabelece normas de proteção do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico e cultural do município de Comendador Luiz Gasparian e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter a elevada apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 14 de 2022, que estabelece normas de proteção do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico e cultural do município de Comendador Luiz Gasparian e da outras providências. A preservação das memórias representativas de uma identidade social é um meio de salvaguardar os valores intrínsecos a esses bens. E é por conta do valor do bem que o ato administrativo acontece. O Brasil, como país signatário das principais convenções internacionais sobre proteção de bens culturais, estabeleceu na Constituição de 1998, conforme artigo 23, em verbos. Artigo 23. É competência comum da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Já o artigo 30 da Constituição Federal de 1988 diz: artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 9. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Por sua vez, o Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257 de 2001, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Dentre estas diretrizes está a proteção, preservação e recuperação do meio ambiental natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arquitetônico e arqueológico. O Código Civil Brasileiro, na Lei número 10.406 de 2002, nos ensina que, artigo 1228, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de
conformidade com o estabelecido em lei especial. A flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. A destruição, alterações indevidas ou danos em patrimônio cultural são considerados crimes previstos na Lei Federal número 9.605 de 1998, regulamentada pelo Decreto número 6.514 de 2008, que prevê sanções penais, bem como o Código Penal, Decreto-Lei número 2.848 de 1940, que conta um título especial dos crimes contra o patrimônio. Importante destacar que a Constituição Federal previu a criação do Sistema Nacional de Cultura, onde os entes educativos podem implantar o seu sistema de cultura através de lei específica, podendo aderir ao Plano Nacional de Cultura, Lei número 12.343 de 2010, dispondo dos recursos do Fundo Nacional de Cultura. Para atender o ordenamento jurídico pátrio, apresentamos este projeto de lei que estabelece normas de proteção ao patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico e cultural do município de Comendador de Minas Painel e da outras providências. Nosso município possui vocação turística, haja vista a Pedra de Paraibuna, no monumento natural, os resquícios da Estrada Real, o Museu Rodoviário, entre outros bens que precisam de proteção especial. A preservação do patrimônio cultural é a preservação da identidade local. Certo da habitual atuação de Vossa Excelência e os digníssimos pares, dispensarão um projeto que é de grande importância para o nosso município. Aproveito o ensejo para renovar a Vossas Excelências e demais pares protege de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Monarico. E de indicação número 41 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Fiasco, escreve nos termos regimentais e indica o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente e providencie iluminação dos pontos de ônibus do bairro Gulf. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é beneficiar a população gasparense com uma medida que visa assegurar e ao conforto dos usuários de transporte coletivo nos horários noturnos e antes do amanhecer. Comendador Oliveira Gasparinha, 16 de maio de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Passando as pequenas comunicações, como não existe nenhum orador inscrito, nós vamos colocar agora em votação o projeto de lei número 13. Eu vou pedir o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 25 de 2022, processo número 28 de 2022. Relatório, mensagem do Executivo número 13, projeto de lei número 13 de 2022, que institui regime de previdência complementar no âmbito do município de Comendador de Gasparinha, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Voto do relator. Como o projeto de exame se reveste pela legalidade, aprova-se o envio para apreciação do plenário, Comendador Oliveira Gasparinha, 16 de maio de 2022, Tiago Federico Maia, relator. Conclusão. Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data, aprova o voto do relator, transformando-o em parecer. Comendador Oliveira Gasparinha, 16 de maio de 2022, Sérgio Nepomuceno de Souza, presidente, Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 12 de 2022, processo número 28 de 2022. Relatório, mensagem do Executivo e projeto de lei, ambos 13 de 2022,
que institui regime de previdência complementar no âmbito do município de Comendador de Vilas Pareã, fixa limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a plano de benefício de previdência complementar e da outras providências. Voto do relator. Como o projeto em exame se reveste pela legalidade, aprova-se o envio para apreciação de voto plenário, Comendador de Vilas Pareã, 16 de maio de 2022, Thiago Frederico Maia, relator. Conclusão. Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 28 de 2022, transformando em parecer, Comendador de Vilas Pareã, 16 de maio de 2022, serve a Comissão de Souza, vice-presidente Maria Aparecida Ribeiro, membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, parecer número 11 de 2022, processo número 28 de 2022. Relatório. Mensagem do Executivo e projeto de lei número 13 de 2022, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Comendador de Vilas Pareã, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadoria e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo número 40 da Constituição Federal e autoriza a adesão a plano de benefício de previdência complementar e da outras providências. Voto do relator. Como o projeto em exame se reveste pela legalidade, aprova-se o envio para apreciação do voto plenário, Comendador de Vilas Pareã, 16 de maio de 2022, Thiago Frederico Maia, relator. Conclusão. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde, reunida nesta data, aprova o voto do relator ao processo número 28 de 2022, transformando-o em parecer. Comendador de Vilas Pareã, 16 de maio de 2022, Maria Aparecida Ribeiro, presidente, Thiago Inês de Paula, membro. Lidos os pareceres, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. Por contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Senhor presidente, eu peço licença de interstício. Concedida a dispensa de interstício, então eu vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 13, de 10 de maio de 2022, institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Comendador de Vilas Pareã, RJ. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. O povo do município de Comendador de Vilas Pareã, por meio de seus representantes legais, decreta e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 do regime de previdência complementar. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Comendador de Vilas Pareã, RJ, o regime de previdência complementar RPC, a que se referem os parágrafos 14º, 15º e 16º do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo regime próprio de previdência RPPS aos servidores públicos titulares de cargo efetivo e membros de qualquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem ao serviço público do município de Comendador de Vilas Pareã, RJ, a partir da data de início da vigência do RPC, de que trata esta lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. Artigo 2º. O município de Comendador de Vilas Pareã e suas respectivas entidades autárquicas, fundacionais e empresas estatais são patrocinadores do plano de benefícios do regime de previdência complementar de que trata esta lei, sendo representado pelo prefeito municipal, que poderá delegar esta competência. Parágrafo único. A representação de que trata o caput desse artigo
compreende poderes para a celebração do convênio de adesão e suas alterações, retirada de patrocínio, transferência de gerenciamento e para manifestação acerca da aprovação ou da alteração de plano de benefício de que trata esta lei e demais atos correlatos. Artigo 3º. O regime de previdência complementar de que trata esta lei terá vigência e será aplicado aos servidores públicos titulares de cargo efetivo e membros de qualquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem ao serviço público a partir da data de inciso 1, publicação da autorização pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei Complementar número 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão dos patrocinadores ao plano de benefícios previdenciários administrado pela entidade fechada de previdência complementar, ou, inciso 2, início de vigência convencionada do convênio de adesão firmado com a entidade aberta de previdência complementar. Artigo 4º. A partir do início de vigência do regime de previdência complementar de que trata esta lei, independentemente da inscrição do servidor como participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se-á o limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, as aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS do município de Comedor Oliveira Gasparian aos segurados definidos no parágrafo único do artigo 1. Artigo 5º. Os servidores e membros definidos no parágrafo único do artigo 1º desta lei, que tenham ingressado no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar, poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPC, de forma a ser regulada por esta lei específica, num prazo máximo de 180 dias contado da vigência do regime de previdência complementar. Parágrafo único. O exercício da opção que se refere ao caput deste artigo é irrevogável e retratável, devendo observar o disposto no artigo 4º desta lei. Artigo 6º. O regime de previdência complementar de que trata o artigo 1º será oferecido por meio de adesão ao plano de benefícios já existente ao plano próprio em entidade de previdência complementar. Capítulo 2. Do plano de benefícios. Seção 1. Das linhas gerais do plano de benefícios. Artigo 7º. O plano de benefícios previdenciário estará descrito em regulamento, observadas as disposições das pertinentes leis complementares e dos normativos decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido obrigatoriamente a todos os servidores e membros do município de Comedor Oliveira Gasparian, de que trata o artigo 3º desta lei. O município de Comedor Oliveira Gasparian somente poderá ser patrocinador de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustado. Ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados e ou portados e os benefícios pagos. Parágrafo 1º. O plano de que trata o caput desse artigo deverá prever benefícios não programados que, inciso 1, assegurem, pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos de invalidez e morte do participante. E, inciso 2, sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante. Parágrafo 2º. Na gestão dos benefícios que trata o parágrafo 1º deste artigo, o plano de benefícios previdenciários poderá prever a contratação de cobertura de risco acidental junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico. Parágrafo 3º. O plano de que trata o caput desse artigo poderá prever cobertura de sobrevivência do assistido, desde que contratada junto à sociedade asseguradora. Seção 2. Do patrocinador. O município de Comedor Oliveira Gasparian é responsável pelo aporte de contribuições e pelas transferências
das contribuições descontadas dos servidores ao plano de benefício previdenciário, observado o disposto nesta lei, no convênio de adesão e no regulamento. Parágrafo 1º. As contribuições devidas pelos patrocinadores deverão ser pagas de forma centralizada pelos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, e, em hipótese alguma, poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes. Parágrafo 2º. O município de Comendador Lima Gasparian será considerado inadimplente em caso de descumprimento por qualquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão e no regulamento do plano de benefício. Artigo 10º. Sem prejuízo de responsabilização e das demais penalidades previstas nesta lei e na legislação aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização e aos acréscimos nos termos do regulamento do respectivo plano de benefício. Artigo 11º. Deverão estar previstas expressamente nos instrumentos jurídicos cabíveis ao plano de benefício administrado pela entidade de previdência complementar cláusulas que estabelecem no mínimo: inciso 1, a não existência de solidariedade do ente federativo enquanto patrocinador em relação aos patrocinadores, instituidores, averbadores, planos de benefícios e entidades de previdência complementar. Inciso 2. Os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e das sanções previstas para os casos de atraso no envio de informações cadastrais de participantes e assistidos de pagamento ou de repasse das contribuições. Inciso 3. Que o valor correspondente à atualização monetária de juros suportados pelo patrocinador por atraso de pagamento ou de repasse de contribuições será revertido à conta individual do participante a que se referir a contribuição em atraso. Inciso 4. Eventual valor de aporte financeiro a título de adiantamento de contribuições a ser realizado pelo ente federativo. Inciso 5. As diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão contratual e transferência de gerenciamento da administração do plano de benefício previdenciário. Inciso 6. O compromisso da entidade de previdência complementar de informar a todos os patrocinadores vinculados ao plano de benefício sobre o inadimplemento de patrocinador em prazo superior a 90 dias do pagamento ou repasse de contribuições ou quaisquer obrigações sem prejuízo das demais providências cabíveis. Seção 3. Os participantes podem se inscrever como participantes do plano de benefício todos os servidores e membros do município de Comendador Lima Gasparian. Artigo 13. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefício o participante que, inciso 1, esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedade de economia mista. Inciso 2. Esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente com ou sem recebimento de remuneração, inclusive para o exercício de mandato eletivo em qualquer dos entes da federação. Inciso 3. Optar pelo benefício proporcional, diferido ou autopatrocínio, na forma do regulamento do plano de benefício. Parágrafo 1º. O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para a manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável. Parágrafo 2º. Havendo cessão com ônus para o cessionário, subsiste a responsabilidade do patrocinador em recolher junto ao cessionário e repassar a contribuição ao plano de benefício nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo patrocinador na forma definida no regulamento do respectivo plano. Parágrafo 3º. Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador arcará com a sua contribuição ao plano de benefício. Parágrafo 4º. O patrocinador arcará
com a sua contribuição somente quando afastado ou a licença do cargo efetivo se der sem prejuízo ao recebimento da remuneração. Artigo 14. Os servidores e membros referidos no artigo 3º desta lei, com remuneração superior ao limite máximo estabelecido pelos benefícios do regime geral de previdência social, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de benefício de previdência complementar desde a data de entrada em exercício. Parágrafo 1º. É facultado aos servidores e membros referidos no caput desse artigo manifestarem a ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios patrocinado pelo município de Comendador de Gaspareano, sendo seu silêncio ou inércia no prazo de 90 dias após a sua inscrição automática na forma do caput desse artigo, reconhecido como aceitação tácita à inscrição. Parágrafo 2º. Na hipótese de manifestação de que trata o parágrafo 1º, o parágrafo 1º deste artigo ocorrer dentro do prazo de 90 dias na data de inscrição automática, fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até 60 dias após o pedido de anulação, atualizado nos termos do regulamento. Parágrafo 3º. A anulação da inscrição prevista no parágrafo 1º deste artigo e a restituição prevista no parágrafo 2º deste artigo não constitui resgate. Parágrafo 4º. No caso de anulação da inscrição prevista no parágrafo 1º deste artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo de devolução da contribuição aportada pelo participante. Parágrafo 5º. Sem prejuízo do prazo para manifestação da ausência de interesse em aderir ao plano de benefício, fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de benefício. Seção 4. Das contribuições. Artigo 15. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a base de cálculo das contribuições ao RPPS, estabelecidas na Lei Municipal 811 e suas alterações, que excederem o limite máximo de benefícios pagos pelo regime geral de previdência social, observado o disposto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para efeitos desta lei, considera-se remuneração, inciso 1, o valor do subsídio do participante. Parágrafo 2º. Entende-se como remuneração de contribuição o valor constituído pelo subsídio ou vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou outras vantagens excluídas. Inciso 1, as diárias para viagens. Inciso 2, ajudas de custo em razão de mudança de sede. Inciso 3, a indenização de transporte. Inciso 4, salário família. Inciso 5, o auxílio alimentação. Inciso 6, as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho. Inciso 7, as parcelas percebidas em decorrência do exercício do cargo em comissão ou de função de confiança. Inciso 8, o abono de permanência. Inciso 9, os adicionais de férias. Inciso 10, adicional noturno. Inciso 11, o adicional por serviço extraordinário. Inciso 12, a parcela paga a título de assistência da saúde suplementar. Inciso 13, a parcela paga a título de assistência pré-escolar. E inciso 14, a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade da administração pública no qual é servidor. Parágrafo 3º. É vedada inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcela remuneratória pagas em decorrência do local de trabalho, de função de confiança ou cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrem a remuneração de contribuição do servidor, que se aposentar com fundamento no artigo 40 da Constituição Federal. Respeitado
em qualquer hipótese, o limite previsto no parágrafo 2º do citado artigo. Parágrafo 4º. A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, observado o disposto no regulamento do plano de benefícios. Parágrafo 5º. Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou adicionais, de caráter voluntário, sem contrapartida do patrocinador, na forma do regulamento do plano de benefícios. Artigo 16. O patrocinador somente se responsabilizará por realizar contribuições em contrapartida às condições normais dos participantes que atendam concomitantemente às seguintes condições. Inciso 1. Sejam assegurados do RPPS na forma prevista do artigo 1º ou 5 desta lei. E, inciso 2. Recebam subsídio ou remuneração que exceda o limite máximo a que se refere o artigo 4º desta lei, observado o disposto no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A contribuição do patrocinador será paritária à do participante sobre a parcela que exceder o limite máximo a que se refere o parágrafo único do artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. Observadas as condições previstas no parágrafo 1º deste artigo e no disposto no regulamento de plano de benefício, a contribuição do patrocinador não poderá exceder ao percentual de 8,5%. Parágrafo 3º. Os participantes que não se enquadrarem nas condições previstas no inciso 1 e 2 do caput deste artigo não terão direito à contrapartida do patrocinador. Parágrafo 4º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o patrocinador deverá realizar o repasse das contribuições descontadas diretamente da remuneração ou subsídio dos participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não enquadrados no inciso 2 deste artigo, estejam inscritos no plano de benefícios. Parágrafo 5º. Sem prejuízo das demais penalidades e responsabilidades previstas nesta lei e na legislação aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização monetárias e consecutários de mora estabelecido no convênio, regulamento e plano de custeio do respectivo plano de benefício, ficando o patrocinador desde já autorizado a adotar as providências necessárias para o regular adimplemento de suas obrigações junto ao plano de benefício. Artigo 17. A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefícios manterá controle individual das reservas constituídas em nome do participante e registro das contribuições deste e dos patrocinadores. Seção 5. Do processo de seleção da entidade. Artigo 18. A escolha da entidade de previdência responsável pela administração do plano de benefícios será precedida de processo de seleção pública, conduzido com impessoalidade, publicidade e transparência e que contemple requisitos de qualificação técnica e economicidade indispensáveis à garantia da boa gestão dos planos de benefício. Parágrafo 1º. O processo de seleção pública será conduzido por uma comissão mista de seleção composta pelo diretor-presidente do Leviprev, diretor de benefícios do Instituto, pelo secretário municipal responsável pelas compras e licitações da Prefeitura de Comendador Levi Gasparian e mais um membro da secretaria indicado por ele, por um servidor efetivo ou comissionado indicado respectivamente pelo Executivo Municipal e um servidor indicado pela Câmara Municipal, com graduação em Administração e ou Economia, com conhecimentos necessários a analisar tecnicamente as propostas. Parágrafo 2º. A presidência da comissão mista de seleção será presidida pelo diretor-presidente do Leviprev. Parágrafo 3º. A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesão, com vigência por prazo indeterminado. Seção 6. Do acompanhamento do regime de previdência complementar. O Poder Executivo deverá instituir um comitê de assessoramento de previdência complementar, CAPC, nos termos da legislação vigente e na forma regulamentada pelo município de Comendador Levi Gasparian. Parágrafo 1º. Compete ao CAPC
acompanhar a gestão do plano de previdências complementar, os resultados do plano de benefício, recomendar a transferência de gerenciamento, manifestar-se sobre alterações no regulamento do plano, além de outras atribuições e responsabilidades definidas em regulamento na forma do caput. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá, alternativamente ao comando do caput, delegar as competências descritas no parágrafo 1º, desde deste artigo, ao órgão ou conselho já devidamente instituído no âmbito do regime próprio de previdência social, desde que assegure a representação dos participantes. Parágrafo 3º. O CAPC terá a composição de no máximo 4 membros e será paritária entre representantes dos participantes e assistidos e do patrocinador, cabendo a este a indicação do conselheiro-presidente, que terá, além de seu voto, o voto de qualidade. Parágrafo 4º. Os membros do CAPC deverão ter formação superior completa e atender aos requisitos técnicos mínimos e experiência profissional definidos em regulamento pelo município de Comendador de Gaspariano na forma do CAPC. Capítulo 3. Disposições finais e transitórias. Artigo 20. A adesão a plano multipatrocinado já existe em entidade fechada de previdência complementar. Não. A adesão a plano multipatrocinado já existente em entidade fechada de previdência complementar não acarretará aporte inicial do município. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio Manarino, prefeito. Lido o projeto, coloco em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Coloco a indicação em discussão. Coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Só passando a informação que o projeto de decreto legislativo 016 e do 018 ao 021 será apreciado na próxima sessão. Então, como não há mais nada tratado, eu vou encerrar os trabalhos de hoje agradecendo a presença de todos.